Dia 7 de fevereiro, estamos ao vivo aqui nessa manhã de quarta-feira, chegando aí o carnaval, daqui 2, 3 dias já inicia a folia aí, né? Como que tá por aí? Pensando no carnaval, planejando sua alimentação quanto a isso. E hoje vamos falar sobre estagnação de peso, né? Mais uma live hoje aqui, mais uma live no período da manhã, ontem a gente entrou à noite. Na segunda-feira entramos pela manhã e vamos que vamos, né? Falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, muita gente é pego por isso. Tava com um paciente ontem pela noite que, né, tava com esse questionamento em relação à estagnação de peso, né? Luiz, comecei a emagrecer, tive um bom resultado ali, 10, 12 quilos, mas faz 2 meses que meu peso não desce na balança, o que acontece? Outra paciente que eu recebi aqui hoje, que é pós-bariátrica, relatou a mesma coisa, teve uma perda ali de 12, 14, 15 quilos em 3 meses e agora o peso parou de descer, se é normal, se não é, o que a gente tem que fazer nesse momento, né? Então, antes de mais nada, muito bom dia para todos vocês que estão entrando aí, vão deixando cidade que vocês são, país, estado, que é muito bom conhecer todos vocês aí, tá? Para a gente trocar essa ideia aí importante num processo de emagrecimento. E dúvidas que vocês tiverem, vão deixando aqui nos comentários, que é muito legal. Eu sempre falo nas lives aqui, né? A intenção dessas lives é entrar com vocês e ser um espaço aberto também para que vocês possam tirar dúvidas. Às vezes vocês estão fazendo uma dieta, não sabe se está fazendo certo, dúvida do que fazer, o que for, pessoal, o que for relacionado à nutrição, alimentação aí, comportamento alimentar, manda aqui para a gente trocar uma ideia aqui nessa manhã, beleza? Então vamos lá, vamos entender um pouco o processo de emagrecimento, né? Muitas vezes quando você inicia aí esse processo de emagrecimento, às vezes, não é com todo mundo que acontece, né? Você acaba conseguindo uma perda de peso rápida, né? Rápida da forma que você desejaria, vamos dizer assim, né? Só que até mesmo antes de você entrar aí no processo de mudança, muitas pessoas acreditam que emagrecimento vai ser uma linha contínua, né? Vou começar ali, exemplo, com 90 quilos, vou perder 2 quilos por mês e só alegria. Só que não é assim que funciona, né? O primeiro passo que a gente precisa entender é que no emagrecimento é muito comum ter variações de peso, muito comum, tá? Então, pode ser que tem fases que você perde um pouco mais, tem fases que você se mantém, tem fases que você pode até ganhar um pouquinho de peso, perder. O importante é você pensar que no final do prazo estabelecido, você tenha atingido o seu objetivo. Esse é o principal que você tem que pensar, tá? Eu gosto de comparar muito aí com investimento, né? Para quem mexe com investimento financeiro, é parecido, tá? Porque você começa a investir, você não vai ganhar todos os meses da mesma forma. Tem meses que você ganha um pouquinho mais, tem meses que você ganha um pouquinho menos, tem meses que você perde. Só que o longo prazo é que vai trazer o resultado esperado. No emagrecimento, a gente não está falando de um longo prazo de 20 anos para você emagrecer, obviamente. Mas se você colocar num período de 1 ano aí e eliminar uma quantidade de quilos que você deseja, você precisa entender que é normal, uma perda, um ganho, uma estagnação, tá? Por quê? Vamos pensar aqui no ganho, né? Por que as pessoas ganham peso quando não estão querendo emagrecer? Muitas vezes é de acordo com o momento que a gente está vivendo. Então, passamos o fim de ano, né? Os pacientes que retornaram agora em janeiro, 90% deles ganham um pouco de peso. É normal, pessoal. Isso é normal, é natural. Por quê? Porque mudou-se muita rotina, saíram de férias. Teve a questão de, para quem tem filhos, férias escolares de filhos, viagem e tudo mais, né? Então, é um período que eu até converso muito com os pacientes o seguinte, o foco não é continuar a perda de peso. Se você perder, beleza, ótimo. Às vezes a sua rotina permitiu isso, mas o foco não é esse. O foco é minimizar os efeitos que aconteceram, né? Que pudessem acontecer naquele período, né? E agora a gente vai entrar num outro momento, até bem pertinente falar sobre isso, do carnaval, né? O carnaval tem muitas pessoas que viajam, né? Aproveitam aí para folia, então bebe um pouquinho mais, dorme um pouco menos, não treinam, talvez não tenham consumo de água adequado. Amanhã, na live de amanhã, eu vou falar um pouco mais sobre o carnaval, né? O que a gente pode fazer para ter um carnaval, que o carnaval possa impactar menos aí no nossos resultados, tá? Então tem períodos no ano, no processo de emagrecimento, que talvez você ganhe um pouco de peso mesmo. E o que você precisa ter na sua mente é a aceitação quanto a isso, tá? Ah, Luiz, mas eu não quero aceitar, não quero que seja assim, quero perder o tempo todo. Então, você precisa aprender a mudar o comportamento nesses momentos.
Não dá para você ter um carnaval agora aí se esbaldando 3, 4 dias e achar que você vai emagrecer. Aí é falta de coerência, né? Até alguns pacientes vêm e se pesam, Luiz, nossa, engordei, ganhei peso. Eu tento trazer essa consciência, essa coerência do quê? Mas vamos entender como foi o seu fim do ano. Não, viajei e fiquei 15 dias sem treinar e bebi bastante e não sei o que, e isso e aquilo. Eu trago o seguinte, então não está coerente com o que você está vendo na balança? É isso, tá? Então, tem momentos do processo de emagrecimento que você vai ganhar, tem momentos que você vai perder, que é o sonho de todo mundo, e tem momentos que seu peso fica estagnado, que é o assunto de hoje aqui, né? Por que esse peso realmente, em alguns momentos, ele para de cair, tá? Deixa eu tomar um pouquinho de água antes aqui. Bom dia a todos, vocês estão entrando aí. Show de bola. Vão deixando as perguntas aí, hein, pessoal? Vocês estão perguntando pouco. Esse espaço aqui é aberto para vocês tirarem dúvidas também, tá? Então vamos entender o que é estagnação, né? Vou até pegar um extremo aqui, pessoas que fazem dietas restritivas. Vou falar em números para vocês entenderem melhor, tá? Então vamos supor que a pessoa tenha 100 quilos, o objetivo dela seja ela pesar 80 quilos, perder 20 quilos ali, né? Só que ela entra numa dieta restritiva, cortando carboidrato, consumindo poucas calorias, treinando mais do que deveria, né? Tudo isso é processo de restrição calórica. Aí ela perde ali, 10 quilos em 2 meses. Dá um exemplo aqui, tá? 10 quilos em 2 meses. Muitas vezes, quando a perda de peso ela é muito agressiva, não é sempre, tá? Mas muitas vezes, quando a perda de peso ela é muito agressiva, muitas vezes nesse processo você perde muita massa muscular. Porque isso, você precisa entender que é uma agressão para o seu organismo, né? O seu corpo tá ali, quietinho, tranquilão, você começa a fazer um monte de restrição. O peso desce. Só que o seu corpo, em determinado momento, ele vai falar o quê? Primeiro que esse peso que você perde muitas vezes não é gordura, muitas vezes é massa muscular, é água e um pouquinho de gordura, tá? Só que chega um momento que o seu corpo ele vai falar, opa, daqui eu não vou passar mais, né? Essa gordura eu não vou desprender mais do meu organismo, porque essa gordura é essencial para a minha sobrevivência. Essa gordura é importante para hormônios, para vários componentes ali dentro do nosso corpo, tá? Então, o corpo vai e para, simplesmente se você para de perder peso, né? E nesse momento, o que muitas pessoas fazem? Acaba desistindo do processo de emagrecimento. Começa a comer de volta, sai da dieta restritiva, porque não está adiantando mais, come de volta e o peso volta de novo lá em cima, ou até às vezes mais do que isso, tá? Então, esse é um ponto de estagnação que acontece, que é muito comum para você que faz uma dieta restritiva. Isso é muito comum acontecer, tá? Então, eu vou dar o exemplo da paciente bariátrica que veio aqui comigo, né? Que é uma espécie de restrição, né? Porque ela para de comer, ela diminui muito as porções que ela ingere. Então ela comia uma quantidade X, fez uma redução ali no estômago, passou a consumir muito menos calorias. Nesse processo ela perdeu ali seus 15 quilos, só que chegou num ponto que o corpo está vivendo com o mínimo, né? A taxa de metabolismo basal dele está lá embaixo. Então vamos supor que 500 calorias de taxa de metabolismo, ele está vivendo com isso. Não tem como eu tirar mais alimento ali, senão a pessoa para de comer. Então o trabalho qual que é? É você mostrar para o seu organismo, mostrar para o seu corpo, através da alimentação, que ele pode desprender daquela gordura corporal para fornecer energia para você. E como que a gente faz isso? Comendo mais. Mas para o bariátrico é um desafio muito grande, porque ele está com o estômago pequeno. Então ele não consegue estar ingerindo muitos alimentos. Então precisa fazer o quê? Fracionar muitas vezes ao dia, com pequenas porções, para atingir isso, tá? Então, primeiro ponto que acontece na estagnação é essa questão de calorias, né? Muitas vezes a gente está consumindo menos do que o nosso corpo precisa, tá? Então, só para ilustrar melhor isso. Taxa de metabolismo basal, para quem não sabe, é a quantidade de calorias mínimas, né, que a gente precisa para sobreviver. Então, por exemplo, a minha taxa de metabolismo basal deve girar em torno ali de 1.400 calorias, vamos por 1.500 calorias, tá? Então a taxa de metabolismo do Luiz, 1.500 calorias. Aí eu gosto de dizer que são 3 níveis que a gente atua. O nível de perda de peso, nível de manutenção de peso e nível de ganho de peso. Então, 1.500 calorias metabolismo basal, exemplo, tá, de números. Perda de peso em torno de 1.700, 1.800 calorias. Manutenção de peso, 2.000 calorias. E ganho de peso, 2.400 calorias, tá? Só que muitas vezes, esse exemplo mesmo, eu vou fazer uma dieta restritiva, então eu passo a consumir 1.000 calorias por dia. O meu corpo é inteligente, ele traz esse metabolismo para 1.000 calorias, porque ele consegue sobreviver. Só que para sobreviver, o que ele faz? Ele
deixa eu mais fraco, mais sem energia, meu sono pior, meu intestino funciona mal, então traz vários malefícios aí à minha parte fisiológica, né? Então, o primeiro ponto é você sempre ter alimentação acima do metabolismo, mesmo que seja um processo de emagrecimento. Nunca se alimentar abaixo do metabolismo, tá? E isso é uma coisa muito difícil de entrar na cabeça das pessoas que estão querendo emagrecer e acham que comem muito, e você vai e fala, precisa comer um pouco menos. A pessoa acaba não entendendo isso, acaba não aceitando, porque como assim eu vou comer mais para poder emagrecer? Exatamente, você precisa fornecer mais alimentos, mais nutrientes, mais energia para o seu corpo, para ele desprender essa gordura corporal, e assim você perder gordura e emagrecer, tá? Só que é um processo realmente difícil de aceitação, não é simples assim, entrar na cabeça de quem quer emagrecer isso, tá? Então isso acontece muito, tá? Outra estagnação que acontece muito, que é muito comum tu ver, que eu gosto de dizer que é até uma estagnação comportamental, né? Como assim, Luiz? Então vamos lá, você foi no nutricionista, pegou uma dieta, começou a emagrecer certinho, comendo da maneira correta, e você chegou num ponto que você está ali a 5 quilos do seu objetivo. Então você queria pesar 80 quilos, você pesava 85. Só que você pesava 100 quilos, você perdeu 15 já. Você olha e fala, nossa, tá bom assim 85, me sentindo bem, né? E você começa a se permitir em alguns momentos a mais. Então você começa a trazer alguns hábitos antigos que você tinha. Você começa a se permitir a comer coisas que você tinha eliminado um pouco nesse processo de emagrecimento. Então é uma questão mais comportamental. Você começa a trazer hábitos antigos novamente. Então, um exemplo. Vamos supor que você, para eliminar esses 15 quilos, você tirou o refrigerante da sua vida aí, né? Ou reduziu bastante. Só que quando você chega ali nesses 85 quilos, muito próximo do seu objetivo final, você fala, uma vez ou outra não tem problema, né? Aí você toma um refrigerante ali, um refrigerante aqui. Na hora que você vê, você está comprando de novo a Coca-Cola de 2 litros na geladeira. Então você começa a se permitir um pouco mais aí a questão do comportamento. Exemplo do refrigerante, mas pode dar inúmeros outros exemplos. Um chocolate, né? Chocolate no seu emagrecimento ficou ali limitado a 4 quadradinhos por dia. E você conseguiu emagrecer, você falou assim, hoje não tem problema comer 6 quadradinhos, né? Não, hoje comer a barra inteira, não tem problema, só hoje, né? Então você começa a se permitir um pouco mais. Então isso acontece muito na questão da estagnação, tá? Então são duas questões importantes de entender primeiro por que você começa a estagnar. Parte fisiológica, parte comportamental, tá? Então essas duas partes eu falei bem para vocês aqui. Para quem está entrando agora, se não viu, volta lá no início, pra gente... para vocês entenderem o papo de hoje, que é sobre estagnação de peso. Luiz, estava emagrecendo, parei de emagrecer. Ou estou fazendo dieta, treinando e não consigo emagrecer, o peso não muda, né? O que eu faço, tá? Então aí a gente tem que entender assim, como que a gente faz para sair dessa estagnação? Luiz, o que eu faço para sair dessa estagnação? Tá? Primeiro ponto é você avaliar essa questão do estilo de vida que você está levando. Lembra que eu falei na questão do comportamento, que às vezes começa a trazer de novos hábitos? Então, para quem acompanha minhas lives sempre, eu sempre tento trazer coisas práticas para vocês fazerem, tá? Que de nada vai resolver vocês só assistirem a live e fechar a live aqui e não ter nada. Se você está passando por essa estagnação, tenta seguir esses passos, siga essas questões que eu estou te falando, que vai te ajudar muito. O que é o primeiro ponto? Avaliar o seu estilo de vida hoje. Verifica se você não está trazendo comportamentos antigos, né? Eu até postei uma frase esses dias lá no Instagram, que para você ter um emagrecimento definitivo, você precisa abandonar coisas antigas, né? Você quer ter um novo estilo de vida, mas você quer trazer tudo o que você não quer deixar para trás. É difícil, entendeu? Então, talvez você, nesse momento, você até está treinando, você está no nutricionista, pegou uma dieta, mas será que você está fazendo a dieta 100%? Ou 90%? 100% ninguém faz, tá? E nem é para fazer. Será que está conseguindo ter 80%, 90%? Ou você está com uma dieta e fazendo 50% dela? E 50% de hábitos antigos? Então o seu peso vai ficar estagnado, tá? Então entenda primeiramente os seus hábitos alimentares. Muito importante. Faça uma revisão, outro ponto importante, no seu plano de alimentação. Então se você estiver no nutricionista, faça uma revisão junto a ele, vê se a questão de calorias está ok, né? Às vezes você está tendo dificuldade de implementar alguma refeição que está ali e acaba fazendo uma outra coisa que nem está no plano, né? Tem muitos pacientes que eu converso que interpretam o quê?
Nós aqui, vou lá, o nutricionista fez uma dieta para você com horários. Então de manhã você come aquilo, no almoço aquilo, à tarde isso, beleza. Às vezes o paciente olha e fala, exemplo, tá? Café da manhã tá lá para comer 2 ovos, uma fruta com aveia e granola. O paciente vai comer 2 ovos, fica saciado e fala, não, vou deixar para comer a fruta depois. Se a fruta está naquele momento, com granola, com aveia, ela tem um objetivo. Não é simplesmente o alimento jogado em qualquer momento do dia. Tem uma coisa que a gente chama de nutrient time, né? O tempo do nutriente no nosso organismo. Então, se no seu café da manhã está ali incluso você comer 2 frutas com aveia e granola, é para você comer aquilo. Se você estiver comendo e realmente estiver ficando muito saciada, aí você faz uma revisão com o seu Nutri. Pô, tô tentando, mas não tá indo, cara, tá difícil, né? Vamos mudar isso aqui, reduz. Porque se você não come a fruta naquele momento, fala assim, não, depois eu coloco no meio da manhã, e não estava aquela fruta no meio da manhã, entenda, isso é diferente do que foi passado para você. Isso é diferente. E isso pode causar uma estagnação. Por mais que você esteja fazendo os itens que estão na sua dieta, mas você não está fazendo os horários corretos. Então, isso vai causar um conflito ali de horários. Né? Às vezes é um pós-treino, às vezes é um momento que o Nutri pensou para te dar mais saciedade, te sente mais fome, tá? Então, faça uma revisão do seu plano de alimentação, que é muito importante, tá? Parte de treinamento também é muito legal você entender, porque muitas vezes você está num treino aí há muito tempo, né? Aquele treino já, não aumenta muita carga, não tem que desgaste no treinamento. Então, treinamento é uma coisa que precisa periodicamente ser revisado, né? Eu hoje tenho um personal que eu treino com ele, né? E a cada 2, 3 meses é uma revisão de treino. Fora a revisão de treino que a gente faz nesse período, em todo momento ele está intensificando carga, colocando carga e, né, exigindo do nosso corpo. Para quê? Para que você não entre numa estagnação. Então, revise o seu plano de treinamento. Se você, por exemplo, faz uma caminhada, aumente o tempo de caminhada, aumente a passada, né, a frequência da sua passada. Comece a incluir um trotezinho, uma corridinha aos poucos. Se você corre... Luiz, eu corro 5 km, começa a evoluir nessa corrida, né? E outros treinamentos, você faz um crossfit, você está aumentando a carga no crossfit. Eu tenho uma paciente mulher que evitava aumentar a carga do crossfit por medo de lesão. Sim, isso é fato, você tem que tomar cuidado, né? Isso não está no meu alcance. Mas no crossfit tem ali o coach para orientar a carga, e é importante que você evolua. Então, faça uma análise do seu exercício físico hoje. Você vem evoluindo nos últimos tempos? Não, Luiz, não estou estagnado no treino, o treino não muda. Então talvez esse seja o motivo para você estar estagnado no peso também, tá? Precisa evoluir no treino, precisa evoluir na alimentação, uma dieta também. Para quem me conhece sabe que o ponto final que nós temos que chegar é não fazer dieta. Você pode fazer estratégias em períodos específicos da sua vida. Agora eu estou querendo dar uma secada. Você vai faz uma estratégia para isso. Agora eu estou querendo ganhar mais músculo, mais músculo. Você faz uma estratégia para ele. Só que no final das contas, fazer dieta, seguir todo dia um papelzinho, tem que fazer isso aqui, cara, isso aqui não é vida. Então você precisa saber, aprender o que você vai comer, tá? Então, revise se a estratégia que você está fazendo agora está de acordo com o seu objetivo. Estava falando com uma paciente aqui ontem também sobre isso. Ela gosta de treinar pesado, né, musculação. E ela, Luiz, eu achei que eu ganhei peso no final do ano, me sentindo inchada e tal. Eu falei assim, cara, mas vamos tentar entender o que você quer. Você quer um corpo mais magrinho, aquele negócio, né, dar aquela afinada? Você quer dar aquela bombadinha? Ou você quer ficar no meio termo, que é o que todo mundo sonha, né? Todo mundo quer magro com definição, mas sonha de todo mundo. Só que aí é o mais desafiador, porque é um conflito de dieta com treino. Tem que alinhar muito bem isso, a parte de treino com dieta, porque às vezes o seu treino está muito hipertrofia e sua dieta está muito de restrição, então você sente fraqueza no treino. Entenda? Então precisa, às vezes, essa estagnação, repetindo, tá sim conciliado com plano de treinamento, então dá uma evoluída nisso, e também com o seu plano de alimentação, tá? Que mais? Um ponto importante, estou dando uma colinha aqui só para poder seguir um roteirozinho, né? Estresse, pessoal. Vamos pensar o seguinte, né? Quem não vive uma vida com ansiedade, estressante, corrida, né? Então, nossa vida é muito voltada para isso, para gerar o estresse. Então, você precisa procurar estratégias para gerenciar esse estresse. A gente não vai deixar de ter episódios que nos estressam,
mas é possível a gente gerenciar isso, tá? Porque entenda, o estresse, ele libera um hormônio chamado cortisol. Se você está com estresse muito elevado, isso vai interromper o seu emagrecimento. Isso pode interromper o seu emagrecimento, tá? Muitos estudos já comprovam que pessoas muito estressadas têm muita dificuldade para emagrecer, tá? Então, comece a procurar algumas estratégias para você gerenciar isso. A gente vive num mundo muito doido hoje em dia, né? A gente vive numa realidade que é produtividade, né? Trabalhar, quem tem filhos, toda aquela coisa muito corrida. Então, a gente precisa buscar meios para isso. Então, algumas estratégias legais, meditação, né? Ah, Luiz, mas eu não gosto de meditar, não consigo. Para você que fala que não consegue meditar, tenha certeza que meditação é exatamente para você. Fácil? Não, não é. Você tem que desligar a mente, mas isso é um trabalho. Você não vai, primeira vez fazer meditação, você vai conseguir fazer. Não é assim. É um trabalho. Primeiro mês, segundo mês, terceiro. Isso é para tudo, pessoal. Entenda? Não é, fiz uma vez, não gostei. O paciente falei, e aí, fez meditação? Fiz 2 vezes, não gostei. Falei, filho, mas tem que fazer 30 vezes. Não é 2 vezes que você vai ver que você gosta ou não. Tem que persistir, né? Então a meditação é uma bela estratégia para gerenciar o seu estresse. Práticas de autocuidado em geral, terapias, participar de grupos de autocuidado, tem muitas coisas que a gente consegue trabalhar isso, tá? E uma coisa que para mim eu tento trabalhar diariamente é a espiritualidade, contato com Deus, independente da sua crença, da sua religião, por aí, mas terem algo para a gente acreditar, terem algo para a gente, né, se apegar. Então, trabalhar a espiritualidade ajuda muito nessa questão de gerenciar o estresse também, tá? Então, pense em algo para esse sentido que é fundamental. Não é só treino e alimentação. Pense em gerenciar o seu estresse, tá? E um outro ponto importantíssimo aí que afeta muito na estagnação do peso é o seu sono. Conforme eu falei, né? Até uma paciente minha, eu postei hoje que fui na academia, cheguei, era 4h57 na academia. Ela falou, Luiz do céu, que horas que você dorme? Eu fui dormir era 9h15 mais ou menos, né? Então tô tendo um sono de 6h30, 7 horas, que é um período legal, tá? Eu gostaria de chegar a 8 horas, mas tá bom, 6h15, 7 horas. E tão importante quanto o tempo de sono, 6, 7, 8 horas, é a qualidade do seu sono. Porque de nada adianta você ficar 10 horas deitado na cama se você durante a noite acorda 4, 5 vezes para ir no banheiro e desperta e não sei o que. Isso não é um sono de qualidade. Então, às vezes é melhor você ter um sono de 7 horas, dormir na noite inteira acordando descansado, do que você ter 8, 9 horas na cama e acordando toda hora, tá? Período ideal para você ter de sono, mínimo 8 horas, pessoal. Eu falei para você que eu durmo de 6h30, 7 horas, porque ainda não conseguia me readequar isso. Mas o ideal é de 8 horas, tá? Mínimo 7 horas está aceitável, mas 8 horas é legal. E por que o sono é tão importante? Porque, por muitos motivos, né? Primeiro, pesquisas já comprovam que se você tem uma noite de sono mal dormida, inconscientemente você pode comer até 500 calorias a mais no dia seguinte. Como assim, Luiz? Exatamente. Tem o hormônio da fome e da saciedade, né? Leptina e grelina. Então, leptina da saciedade e grelina da fome. Se você tem uma noite de sono mal dormida, com pouca qualidade, esses hormônios são muito afetados. Então, pode gerar no dia seguinte uma fome maior para você. E pode não. Estudos já comprovam que isso acontece, tá? Então, você acaba comendo sem perceber. Outro ponto que afeta muito é as suas escolhas para o dia seguinte, nível de estresse, intolerância, impaciência. Não tem paciência para fazer comida aqui. Talvez está dormindo mal. Aí gera essa impaciência para isso, tá? Então, gerencie o seu sono, que é muito importante se você está com peso estagnado também aí, tá? Então, pessoal, acho que é isso. O papo que eu quis trazer para vocês hoje aqui é sobre peso estagnado. Para quem entrando agora aí, volta lá no começo, fiz uma revisão do que leva a ter esse peso estagnado, né? E quais as estratégias para a gente poder redirecionar isso, para que você possa começar a descer o peso novamente, né? Mas é muito importante que você entenda também, tá? Tem momentos da nossa vida que a estagnação de peso ela é importante. Às vezes você está passando um período difícil aí na sua vida, com mudanças, com relacionamentos, financeiro, um momento mais ansioso, todo mundo passa por isso. E às vezes nesse momento você está com o peso quietinho, bonitinho, tá tudo bem, tá? Porque
às vezes o seu foco vai estar maior em outra área da vida, e é assim que funciona. A gente não vai estar a todo momento 100% focado em emagrecer. Se você acha que você vai viver assim, não vai, né? Tem momentos da vida que você, não é que você vai deixar de lado, mas você vai começar você redireciona um pouco mais o seu foco, o seu pensamento para uma área que precise mais, né? E eu hoje na minha vida eu estou vivendo um momento de mudança, né? Eu estou tendo uma mudança na minha vida importante. Então, meu foco está em treinar? Tá. Meu foco está em me alimentar? Tá. Mas meu foco também está muito nessa outra área. Então, às vezes, hoje eu treinei numa qualidade um pouco inferior, né? Eu vi que não estava muita energia para treinar, porque minha energia está indo muito para outras coisas também. E é normal. O que eu não posso, o que eu não quero tirar minha energia é aqui, tá? Live, meus atendimentos, tá? Então, a gente vai redirecionando algumas energias na nossa vida. Então, é importante, tô falando isso, que é importante você entender que às vezes seu peso está estagnado, está tudo bem. Faça essas reflexões que eu passei para você hoje e coloque uma meta. Putz, fala assim, cara, beleza, meu peso está estagnado aqui agora, e se ficar estagnado tá tudo bem, mas daqui a 2 semanas eu vou voltar a dar uma focada em mudar meu ritmo de treino, e vou voltar no Nutri, ele vai redirecionar a minha dieta, tá? Para que você saia dessa estagnação também e você continue aí o seu processo de emagrecimento. Beleza, pessoal? Então o recadinho é esse de hoje, peso estagnado. Se você está entrando agora, volta lá no início, assiste a live. Lembrando, para quem não conhece, esse projetinho aqui estar quanto mais vezes possível aqui com vocês, pelo menos 4 vezes na semana a gente está entrando. Ontem foi de noite, hoje de manhã, e assim a gente vai seguindo. Amanhã eu vou fazer uma live falando um pouquinho do carnaval. Talvez, bem provavelmente vai ser no período da tarde, tá? Mas falar um pouquinho do carnaval, estratégia que a gente pode usar, né? Hidratação é muito importante no carnaval aí, a gente às vezes esquece um pouco da água, no dia a dia a gente já esquece, né? Mas no carnaval ainda mais. Então amanhã estaremos de volta aí para trazer esse assunto também, beleza? Muito obrigado, uma excelente quarta-feira aí, tarde para vocês de quarta, uma noite, que seja um dia abençoado aí para vocês. Tamo junto, precisar só chamar, Papai do Céu continue iluminando todos vocês aí. Tamo junto, abraço, valeu!